voltar a usar o microfone da igreja para me dirigir aos queridos irmãos. Nós estivemos pela manhã e tive a oportunidade de falar à igreja, e na manhã a minha esposa não estava, mas mencionei o fato de que ontem nós celebramos 23 anos de casados, né? E contei a história da minha pequena ali, que está junto ali. Então a minha esposa é a Cláudia, está ali, faz um sinalzinho com a mão, amor, levanta a mão, né? E a pequenininha ali é a Laura Luísa, a minha filhinha. Ela está meia quietinha. Levanta a mão, filha, faz assim para os irmãos. Hã? Ela está um pouco tímida, ela não é tão tímida assim. Ela veio dormindo no percurso e machucou o pezinho, então ela está toda dodóizinha ali, né? E a gente tem que dar aquele cuidado. Mas são bênçãos na minha vida, a quem eu dispenso todo o meu amor, não é? Elas, obviamente, ao Senhor, mas, sobretudo, essas duas pessoas aí que são parte de mim. Eu tenho a oportunidade de lhes pregar novamente, e me pediram para tratar do mesmo assunto que falei pela manhã. Então eu quero convidá-los para que abramos a Bíblia Sagrada num texto que está na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4. Eu estarei lendo alguns versículos a partir do verso de número 1. Capítulo 4, a partir do verso 1. Este texto é um texto conhecido, não vai soar estranho ao ouvido dos irmãos. Há uma porção aqui que talvez gere alguma dúvida, algum tipo de preocupação de caráter teológico. Nós não vamos passar por ele, todavia a passagem dentro do seu contexto vai ser analisada. Eu quero ler com os irmãos, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 1, passo a ler. Portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução e blasfemam de vós. Mas hão de dar conta àquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isto que foi pregado o evangelho até aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Tende, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Servi uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Amados, nós estamos em uma noite de celebração. Bem da verdade, um final de semana de celebração. Os queridos que congregam nesta comunidade, nesta igreja, estão celebrando uma data festiva, um tempo em que se dedicam a festejar, a
levantar exaltações e louvores a Deus por conta do cuidado, por conta da presença mantida dele no meio de vocês e da maneira como ele tem agido aqui. E eu falei pela manhã e vou repetir alguns dos meus argumentos acerca disso. Este texto que nós acabamos de ler, ele nos aponta de maneira muito apropriada para a questão tempo. E quando nós pensamos desta maneira, nós precisamos fazer algumas pequenas observações. O apóstolo Pedro, ele está dirigindo-se a um grupo de cristãos que viviam em um contexto diverso do nosso. Porém, as coisas que ele coloca aqui, as informações que ele dá, os ensinos que ele, de maneira muito apropriada, inspirado por Deus, transmite à igreja, tem valor semelhante a nós. E ele, no verso de número 2, tenta trazer a consciência dos seus ouvintes, dos destinatários desta epístola, a atenção para o fato de que nós todos, de igual forma, temos um período de tempo para exercermos a nossa vida, para exercitarmos a nossa vida, mas, sobretudo, a nossa experiência cristã. E ele chama a atenção dos seus ouvintes, ele desperta na mente deles este fato, dizendo: no tempo que vos resta na carne, isto é, na quantidade de tempo que ainda vocês dispõem. Como que, eu usei essa ilustração, se ele estivesse colocando parênteses e definindo um período que começa do agora, do momento em que estão recebendo a mensagem, para o porvir, para o momento que cada indivíduo, cada um dos que, como destinatários, receberam a mensagem, entendem o fim de sua vida. E, obviamente, nós não conhecemos todos os detalhes de nossas vidas individuais, menos ainda o dia da nossa partida. Fato é que ele está dizendo que todos têm um limite de tempo específico. Mas ele vai usar a ideia de tempo uma segunda vez, uma segunda ocasião nesta porção. E no versículo de número 7, ele faz de maneira muito mais ampla. Ele diz: ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Deste fim que é específico, que é individual, que é para o ser individual, para o crente, para o cristão, ele projeta para todas as coisas. É um fim que tem uma natureza universal, uma abrangência muito maior. E é neste intervalo de tempo que a história da igreja vai acontecer. Ainda que nós passemos para a eternidade, ainda que alguns de nós, dentro de tempos próximos, passem para a eternidade, enquanto o fim de todas as coisas não acontecerem, a igreja está acontecendo. A igreja de Sião, a Batista Sião, a minha denominação, outras denominações, a igreja do Senhor de uma maneira geral, não importando o título que ela tenha na sua organização jurídica. A questão é que nós precisamos nos preocupar em como havemos de viver neste tempo. Como de que maneira isso deve acontecer, de que forma nós devemos expressar a nossa vida cotidiana cristã, para que neste tempo que nos resta de maneira individual e nesse tempo que nos resta de maneira coletiva, vivamos de maneira sensata, de maneira coerente, de maneira produtiva, de maneira eficiente, de maneira vitoriosa, de maneira honrada, de maneira dignificante, glorificante do nome do Senhor, que exalte ao nome e a obra que ele realiza em nós. Então Pedro, ele faz observações que não são observações quaisquer, são observações inspiradas, e eu diria inspiradíssimas, que têm valor perene. Valiam para os destinatários originais da carta e valem de igual maneira para nós hoje.
valiam para aqueles cujos nomes nós desconhecemos, e vale para todos estes que ao seu lado aqui se encontram e dos quais você sabe o nome e consegue comungar com ele a mesma experiência de vida cristã. E ele nos dá estas informações e eu quero partilhar com os irmãos algumas ideias acerca disso. A primeira maneira pertinente de vivermos, de forma a sermos produtivos, de forma a sermos vitoriosos, de forma a sermos dignos da vocação a que fomos chamados e também de honrarmos o nome do Senhor, está no verso de número 1. Ele usa as seguintes expressões: portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, e a minha versão usa uma vírgula, eu gosto de enfatizar isso, ele conclui dizendo: armai-vos também vós deste mesmo pensamento, vírgula novamente, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Primeiro ele aponta para Cristo e mostra a experiência de Cristo no tocante à natureza humana que ele recebe e a forma vitoriosa que ele, ainda que vivendo a semelhança de nós, vence o pecado e por conta de sua vitória para com o pecado, alcança para nós, os que cremos nele, a mesma realização do ponto de vista daquilo que Deus quer operar. Deus quer operar salvação, Deus quer operar santificação, Deus quer operar em nós modelo que está baseado em Cristo. E ele usa uma expressão aqui que é muito forte. Ele diz: armai-vos também vós deste mesmo pensamento. E aqui é a primeira atitude que eu chamo a atenção da igreja, para que como igreja nós vivamos sensata e vitoriosamente. Uma atitude para com a nossa mente, para com os nossos pensamentos. Pedro está trazendo à nossa mente, ao nosso conhecimento, que pensamentos são armas, ideias são armas, pensamentos são de valor preciosíssimo para todas as pessoas, mas sobretudo para os cristãos. E é fácil compreendermos isso. Quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós entendemos de maneira muito apropriada que nós temos inimizades, que nós não estamos em um playground, nós não estamos em um parque de diversões, nós estamos em um campo de batalha, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra contra o pecado, nós estamos em guerra contra o mundo, nós estamos em guerra contra o diabo, nós estamos em guerra contra as trevas, nós estamos em guerra contra as hostes espirituais da maldade, nós estamos em guerra. E Pedro diz: olha, neste ambiente de guerra, o mais sensato a se fazer é preparar as vossas mentes, armando-a. Armem as vossas mentes. Nós costumamos dizer, é bem provável que você já tenha ouvido isso, que o cristão tem 3 inimigos. Os seus inimigos neste campo de batalha, eles vão ser de forma muito clara representados nestes 3 que eu declaro agora. O mundo, sistema caído, este sistema que é corrupto, a carne, que é uma definição tipológica da nossa natureza caída, da nossa natureza pecaminosa, da nossa tendência para o pecado e que produz no mundo, o sistema, os mesmos valores, e o diabo, que é um ente, que é um ser, que é uma mente capaz, pensante, ardilosa, estratégica, que tem intenção clara, segundo as palavras do próprio Jesus, de matar, roubar e destruir. De maneira que eu poderia expor um pensamento aqui aos queridos, dizendo que este inimigo, ele usa estratégias, ele usa ardis, ele usa dispositivos. Na verdade, é um texto na Epístola aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo de número 10, que é muito interessante. Paulo, quando se dirige aos coríntios, ele diz assim: olha,
Pois, embora andando na carne, verso 3, não militamos segundo a carne. Verso 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E o verso 5 ele diz, derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E ele diz, e estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. E ele apela para outros sentidos, dizendo, olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia em si mesmo, o que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Paulo está fazendo uma defesa do seu apostolado, mas ele levanta a questão à mente dos seus ouvintes sobre estas batalhas que ocorrem aqui. Raciocínios, de altivez, artimanhas, ardis. E o diabo é especialista nisso. O diabo tem um alvo, a sua mente. O diabo sabe que se ele atingir a tua mente, ele pode fazer com que você enfrente grandes problemas, se enfraqueça, caia, se desvie, que raciocínios e fortalezas se estabeleçam segundo os seus ardis. Então ele tem um alvo, a sua mente, ele tem uma arma. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, mente desde o princípio, é mentiroso. E essa arma que ele usa com um propósito. Qual é o propósito? O propósito é tornar você, os seres humanos, cada um deles, desconhecedores da vontade de Deus e da palavra de Deus. Ora, Deus tem uma vontade. O texto de Pedro enfatiza isso. Então, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, a natureza carnal caída, e nem tampouco o mundo e o seu sistema caído. E ele acrescenta, mas segundo a vontade de Deus. Pela manhã eu não dediquei muito tempo a falar sobre a vontade de Deus, mas eu preciso falar nesta noite. A vontade de Deus é uma vontade que tem a natureza divina. Obviamente que quando nós falamos de Deus, tudo o que de Deus falamos, só falamos porque Ele o revelou. Ele revela-se a nós. E quando nós falamos de Deus, as coisas não são tão simples. E, sobretudo, a vontade de Deus. Então, para entendermos a vontade de Deus, vez ou outra, nós dividimos a vontade em algumas pequenas porções e partes para conseguirmos ter vislumbres do que vem a ser a vontade de Deus. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, lá no capítulo de número 12, o texto conhecidíssimo de toda a igreja, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos, em primeira instância, essa grande diferença da vontade de Deus e da nossa vontade. Todos nós aqui temos e exercitamos vontade. A pergunta é, a tua vontade é 100% das vezes boa? A tua vontade é 100% das vezes perfeita? A tua vontade é 100% das vezes verdadeira, boa, perfeita e agradável? Obviamente que não. Agora a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora, Deus tem uma vontade que eu poderia dizer que é uma vontade secreta. Por que uma vontade secreta? Porque é uma vontade que demanda a natureza divina que Ele tem, isto é, todo poder, toda presença e todo conhecimento para administrar. É uma vontade que está fora dos domínios da mente humana. E porque está fora dos domínios da mente humana, é uma vontade secreta. Com essa nós não nos preocupamos. Agora, Deus tem uma vontade escondida. A vontade escondida de Deus é aquela vontade de Deus que está posta para aqueles que a buscam.
Ela pode estar escondida em um momento e pode estar descoberta em um momento. Ela pode estar escondida em um contexto, mas pode vir a ser revelada àqueles que com esmero, dedicação e vontade se aproximam de Deus para que esta vontade se torne consciente na presença deste diante do ser que a tem, Deus. E Deus tem uma vontade, que eu poderia dizer aqui, e talvez seja esta para nós a mais importante, declarada, revelada. Esta vontade, ela permeia a Escritura Sagrada. O que Deus quer? Deus quer que todos venham ao pleno conhecimento da verdade e se salve. O que Deus quer? Deus quer que não andemos em prostituição, mas em santificação, e que saibamos possuir os nossos corpos em santificação. Deus deseja que nós sejamos perdoadores, Deus deseja que nós sejamos pacíficos, Deus deseja que nós saibamos aplicar justiça social, Deus deseja que nós tenhamos uma visão compassiva para com o outro, de maneira que esse texto está dizendo, olha, armem-se em vossas mentes, de maneira tal que vocês não impeçam a vontade revelada de Deus atuar em vossas vidas. Permita que Deus atue em tua vida. Pastor, eu não sei a vontade secreta, eu também não sei a secreta. Pastor, eu estou com dificuldade em relação à vontade escondida. É preciso comunhão, é preciso oração, é preciso jejum, é preciso busca, é preciso dedicação, é preciso a aproximação do Senhor, ela vai lhe ser revelada. Mas eu lhe digo nessa noite, com toda a convicção e a confiança que eu tenho nas Escrituras, há todavia uma vontade revelada de Deus para a igreja em todos os séculos, e ela é declarada, e para que ela não faça parte das coisas que você deixou de lado, proteja a sua mente, guarde a sua mente, arme a sua mente com o Evangelho de Cristo, com a graça de Deus, com o sangue purificador e justificador. Uma atitude com a mente, arme a tua mente. Não permita que o mundo, que o diabo, que ideologias, eu falei pela manhã, na verdade, eu até contei uma experiência biográfica, eu não vou ter tempo para falar, senão vou tomar muito tempo, de algo que você precisa ter em mente. Quem domina a tua mente, conduz o teu caminho. Nós estamos em um momento onde ideologias são conflitantes. E aqui eu vejo muitos em idade universitária, e sabem que estão vivendo em um momento incomum dentro do contexto educacional. Não é? Eu vejo por toda parte. Recebi no gabinete alguns dias atrás uma jovem, ela me ligou e falou, pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu falei, pois não, minha filha, pode vir. Ela marcou um horário e veio falar comigo, e quando ela sentou na cadeira, ela começou a chorar. Eu disse, que foi? Eu preciso entender o que está acontecendo. Ela falou, olha, está muito difícil na faculdade. Perseguição. Eu não posso me declarar como cristã. Professores, estes, aqueles outros. Por quê? Porque ideias são armas. As pessoas tentam convencer, ideologizar, mudar, obstruir, vetar, tirar, trazer dúvida, arrancar, redirecionar, reconstruir, reavaliar, fazer qualquer coisa que seja contrária à verdade revelada como vontade de Deus. Uma igreja que quer ser bem-sucedida, ela é composta de gente que tem atitudes coerentes com a mente. Armem as vossas mentes. Eu citei de manhã, vou citar novamente. O texto que está em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, é onde Paulo instrui que os verdadeiros cristãos devem estar preparados para a batalha. Diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades. E ele começa a descrever que armas são essas. Ele tem em mente um soldado romano e uma armadura romana. Algumas pessoas pensam que se trata de uma armadura medieval. Não, a armadura medieval muito tempo depois, é uma armadura romana. E ele começa a descrever a couraça da justiça, não é? O cinto, os sapatos,
o escudo da fé, a espada. E de repente ele usa um outro termo, diz o capacete da salvação. É disso que Pedro está falando. Do mesmo pensamento que houve em Cristo, que quem já cessou do pecado, mudou a sua concepção a respeito da vida. É Cristo quem invadiu as possibilidades mentais deste indivíduo. E as realizações que ele faz agora, não mais faz em trevas, mas faz segundo a luz do Evangelho de Cristo. É por isso que Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam resplandecer a gloriosa luz do Evangelho de Cristo. E o texto vai além, eu quero ler para os queridos irmãos, ele diz assim: mas se o Evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. E o verso 6, pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É a sua mente. Guarde a sua mente, proteja a sua mente, exercite e arme-se. Arme-se. Tenha essa atitude coerente. Segunda atitude que Pedro aconselha a igreja. Um modelo de servir, de viver. Ele chama a atenção para os que estão fora do contexto da igreja. Diz, olha, no tempo que vos resta na carne, não ande segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E ele continua argumentando. O argumento dele não para aí. Ele diz, pois é bastante que no tempo passado, ele está falando possivelmente de um período anterior à conversão daqueles que são destinatários da carta, vocês tenham cumprido não a vontade de Deus, mas a vontade dos gentios. Gentios aqui entendam por pagãos. Substitua a palavra gentios por pagãos. Por gente que tem ídolos por deuses, que tem práticas tais quais estas, dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E ele diz, olha, tenham uma atitude com a mente, mas tenham também uma atitude para com os perdidos, para com os que estão de fora, para os que não foram alcançados pelo Evangelho. Por que ele diz isso? Por vários motivos. Primeiro, porque ele quer deixar você consciente que todos os cristãos de todas as eras, inclusive a nossa, vão encontrar dificuldade com os não cristãos, de maneira que sofreremos perseguição e acusações. Ele diz aqui no verso 4, acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução e blasfemam de vós. Eu me lembrei agora, ao ler esse texto, das obras de arte que recentemente foram expostas em alguns locais do nosso país, algumas exposições específicas, mas algumas instalações também que não compunham aqueles elementos, mas que tinham o objetivo óbvio de atacar o contexto cristão. Blasfêmia, inclusive, de forma evidente. Nós vimos, ainda que, como evangélicos, nós não apresentemos na nossa fé elementos dos quais foram usados para a blasfêmia, nós entendemos que foram blasfêmias contra um grupo que se diz cristão e que tem coerência dentro de um certo contexto. E este texto está dizendo aqui que as pessoas que estão de fora, eles acham estranho nós não corrermos com eles nos desenfreamentos de dissolução, porque nós nos preocupamos com a realidade do sexo dentro do contexto divino, porque nós nos preocupamos com a realidade da família dentro do contexto divino, porque nós nos preocupamos com a realidade da diversão dentro do contexto divino, porque nós nos preocupamos com a realidade do lazer dentro do contexto divino, porque nós nos preocupamos com a realidade da maneira como nós tratamos
aqueles elementos que para eles são comuns e objeto de alegria, de maneira muito diversa. Nós sabemos as nossas limitações, o campo onde nós estamos pisando e o que nós precisamos preservar ou não. Mas eles olham para nós e dizem, mas esses crentes são bobos. Crente não pode isso, já ouviu essa expressão? Crente não pode aquilo. E é muito engraçado, irmãos, porque eu sou pastor por vocação, mas eu tenho minha profissão. Eu sou analista de sistemas. Embora não tenha atuado tão efetivamente, eu me envolvo com outras pessoas. E às vezes eu estou lá lidando com as pessoas e chega uma hora que as pessoas me descobrem como pastor. E é muito engraçado, eu me divirto com isso. Porque algumas vezes as pessoas, elas ficam chocadas. O rosto delas, mas você é pastor? E eu digo, sim, sou pastor. Não sou só pastor, sou pastor pregador. Eu ando por aí, para lá e para cá, pregando a palavra de Deus em todos os locais. E as pessoas ficam, como que assim, não pode ser. E eu sinto a estranheza, o estranhamento. E eu traduzo isto na mensagem com as palavras de Pedro. As pessoas estranham. Eles acham que o correto, o coerente, o certo, o óbvio, é você viver a vida em dissolução, borrachice, glutonaria, bebedice, abomináveis idolatrias, uma sexolatria, ou qualquer outra atividade que diga respeito aos prazeres. E quando a gente diz, não, o meu prazer é o Senhor, eles, não pode ser. Mas Pedro está dizendo, tem uma atitude com eles. Qual é a atitude? É a atitude de compaixão. Por quê? Primeiro ele está dizendo assim, mas hão de dar conta àquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Deixa eu perguntar para você, você está preparado para julgar alguém aqui? Você é apto a julgar qualquer um que seja, para dizer assim, ó, esse vai para o céu, esse não vai. Entenda céu aí como vida eterna. Esse vai para a condenação. Você está apto? O texto está dizendo que este tipo de juízo nós devemos destinar exclusivamente àquele que é capaz de julgar vivos e mortos. Está dizendo, tem uma atitude coerente para com os perdidos, porque em um momento você foi perdido também. Em algum momento do teu passado, você estava em trevas, completamente cego, surdo e desconhecedor da gloriosa luz do Evangelho de Cristo. E ele diz o motivo do porquê isso deve ser uma preocupação nossa. O verso de número 5, que tem aqui este contexto de julgamento, nos remete ao versículo número 6. E eu disse que há uma dificuldade teológica aqui, que eu não vou entrar nela, mas existe um motivo. O texto diz assim, pois por isto, porque vai haver um julgamento de vivos e mortos, e esse julgamento é segundo aquele que é capaz, por isto, e a razão é só isso, é só aqui que eu vou me ater, é que foi pregado o Evangelho. Ele está dizendo, porque Deus tem intenção de salvar, porque estes que estão perdidos e que estranham o caminho que estamos seguindo, e que vivem em dissoluções, bebedices, glutonarias, idolatrias, sexolatria, no pecado, eles são alvos do amor, da compaixão de Deus. Eles são alvos da busca do Senhor pelo Evangelho para a salvação. Deus não tem intenção de condenar, Deus tem intenção de salvar. Deus não tem intenção de afastar, Deus tem intenção de aproximar. Deus não tem intenção de levar ninguém à condenação eterna. Deus quer que todos venham ao pleno conhecimento da verdade e se salvem. E esse texto está dizendo que é por isto que o Evangelho foi pregado, e também é por isso que nós devemos ter uma atitude coerente para com os que estão perdidos. Da próxima vez, eu sei que você já fazia isso, mas agora faça com convicção, arme a sua mente e tenha uma atitude coerente com os perdidos. Da próxima vez que você olhar alguém, o pior ser humano que for,
entenda uma coisa: Jesus Cristo, o Salvador, morreu na cruz do Calvário e derramou sangue puro para possibilitar a salvação de qualquer arrependido que se projetar aos pés dele e arrependido disser: Senhor, eu te recebo, salva-me. O pior dos pecadores, porque a grande verdade é uma só: eu não mereço, você não merece, nenhum de nós merecemos, nem tampouco eles também merecem. É apenas a misericórdia, a graça, a bondade e o querer efetivo do Senhor. Segunda atitude, uma atitude com os perdidos. Terceira atitude. Essa que é muito importante, irmãos. Eu vou gastar um pouquinho de tempo aqui, de manhã eu não gastei muito. Está aqui. Verso de número 7. Ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Eu fiz uma pergunta pela manhã, eu quero fazer essa pergunta de novo. Quem é que determina o fim de todas as coisas? Só Deus. Nós podemos determinar pequenas coisas e ainda com limitações extremas. Mas Deus determina o fim de todas as coisas. Então, a terceira atitude é uma atitude para com o Senhor. Porque é Ele quem determina o fim de todas as coisas. Mas eu preciso levar a mente dos irmãos a considerar algumas coisas importantes. Quando eu estava me dirigindo à igreja, eu percebi aqui, quando saía da Colombo e tomava a direita na Rua Graciosa, é o nome? Acho que é Graciosa, não sei o nome da rua lá. Há uma rua ali, né, do lado que passa ao lado da UEM. Quando eu virei, eu percebi um grande outdoor. E naquele outdoor estava lá, Semana de Estudos Escatológicos. E estava lá bem declarado, né? A volta do Senhor Jesus, e isto, aquilo outro, e quem estava promovendo, se eu não me engano é o Molive, parece que foi isso que eu consegui ler, que eu estava de passagem. E a questão da escatologia, né? Escatologia no sentido teológico, é exatamente isso, é a preocupação com o fim de todas as coisas. A grosso modo é isso, é projetarmos a nossa atenção para os últimos eventos. E é óbvio que quando nós falamos de fim, para nós, neste contexto escatológico, não é o término absoluto, onde tudo vai deixar de existir. Não, não é isso. É quando Deus, em sua infinita sabedoria, há de fazer com que o seu propósito tome o destino para o qual ele pré-determinou, ou está determinando, ou vai determinar, para não entrar em detalhes aqui teológicos que possam confundir você. Deus, que está no controle, vai começar a operar coisas novas. Este estado atual das coisas vai acabar. E para nós, cristãos, o início do fim, a prova de que Deus vai começar a realizar todos os eventos que serão desencadeados em um dado momento, é a volta de Jesus. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Então nós temos que ter uma atitude para com o Senhor em relação à volta de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que Ele nos prometeu isso. Está lá, entre tantos textos, no texto de João, capítulo de número 14, que é um dos que eu mais gosto, quando ele está falando com os seus discípulos, e ele diz: olha, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou-lhe teria dito, eu vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, volto outra vez para vós outros, para vos buscar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Eu sei que há um contexto amplo aqui, mas é uma promessa. Agora a questão é que nós estamos em um momento de negação. Um momento de negação. Eu não sei se você já ouviu falar
que um paciente terminal, ele tem várias fases. Quando ele fica sabendo de uma doença que é uma doença terminal, incurável, que vai levá-lo com brevidade à morte, e ele vai precisar lutar contra isso, ele passa alguns estágios. O primeiro estágio é o estágio de negação. Primeiro estágio, negação, raiva, depressão, até chegar à aceitação. E parece que a igreja está em um estado de negação. Parece que a igreja não contempla a volta de Jesus com o mesmo entusiasmo que outrora já experimentou, defendeu, viveu. Pedro diz que isso seria uma característica dos últimos dias. Eu quero ler para os irmãos, li de manhã, vou ler agora, capítulo 2, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, segunda epístola. Na minha Bíblia eu só viro a página, assim, só viro a página, e eu estou aqui no capítulo 3 da epístola de Pedro. Ele diz: amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros em vossas mentes. Porque ele sabe da necessidade de que nós cuidemos das nossas mentes. E ele diz: quero que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e no mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os apóstolos. Ele diz: sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, não segundo a vontade de Deus, segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: o que é que eles estarão dizendo? Onde está a promessa da sua vinda? É uma negação irônica. Ele está dizendo, vai chegar um tempo que as pessoas comentarão entre si e dirão coisas como esta: ah, esse negócio da volta de Jesus, eu escuto desde que eu era criança. Meu avô já falava, o pastor dele falava, antes dele alguém falava, eu cresci e estão falando. E se você acha que isso é pouco, eu digo para você que eu já experimentei diversas pessoas que pertencem ao meu grupo cristão me dizendo isso. Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão dizendo assim: ah, Jesus, não sei se ele vai voltar. E Pedro está dizendo que uma das características dos tempos que apontariam para o fim é esta: a negação da vinda. E a negação seria sutil. A negação ela seria dada de maneira tal que as pessoas iam usar argumentações. Onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E Pedro começa a argumentar. Me permitam gastar um pouquinho de tempo nessas argumentações. Ele diz: eles de propósito ignoram isto. O que é que eles ignoram? Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Ele está falando do poder criativo da palavra. Deus disse, a palavra fez e mantém o que foi feito. E aí ele diz que esta palavra continua sendo a mesma. É isso que ele está defendendo. A palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus é a mesma. A palavra é poder, a palavra é graça, a palavra é virtude, a palavra é ação, a palavra é de Deus. E ele continua dizendo: por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. E aí ele vai estender a argumentação. Verso 7. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo. Pela mesma palavra. Qual palavra? A palavra que criou, a palavra que mantém, a palavra que é de Deus e a palavra que é agora. Esta mesma palavra ainda opera. E ele diz: têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E aí, irmãos, o texto mais conhecido desta porção das Escrituras, eu quero falar dele. Está aqui, verso 8 e 9. Ele diz: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você conhece essa expressão, né? Esta palavra. Deixa eu falar uma coisa para você. Minha esposa não veio pela manhã hoje, porque ela ficou cuidando do pai. Meu sogro está adoecido, descobrimos uma doença grave recentemente, e ele precisa de atenção o tempo todo. E ela ficou lá dando atenção para o pai. Ele tem 81 anos de idade. E curiosamente ele faz aniversário 5 dias antes da minha filha, que tem 4 anos de idade.
Então, é interessante quando a gente usa a expressão de Pedro e coloca este valor, o tempo que vos resta na carne. Se eu aplicar para o meu sogro, eu imagino alguém com 81 anos e eu vejo pouca projeção para o futuro, mas muita projeção para o passado. E eu achei engraçado que minha filha, quando ela estava para fazer os 4 anos, ela chegou para mim, para a mãe dela, numa conversa, ela falou: mamãe, quando eu tinha 2 anos, fazendo menção de uma coisa como se fosse um passado remotíssimo. Mas neste quesito ela tem pouco passado e muito futuro. Então nós temos um contraste na mesma condição de linha temporal. Nós estamos vivendo na mesma linha temporal, só que o contraste é grandioso. Alguém com 81 anos de idade tem muito passado, pouco futuro. Alguém com 4 anos de idade tem pouco passado e, em tese, se viver, muito futuro. Agora prestem atenção num detalhe: o que Deus está levando em consideração aqui não está na mesma condição. Deus está em um plano, nós em outro plano. Para nós é coerente fazer esse dimensionamento: 80 para 1, 80 para 4, 4 para 81. Porque nós estamos falando na mesma dimensão de horizontalidade. Deus não. É por isso que Pedro está dizendo: irmãos queridos, prestem atenção numa coisa, nós vivemos nesta dimensão, Deus vive em outra. Nesta dimensão que Deus vive, Ele tem uma preocupação. Qual? Os que estão vivendo nesta dimensão se projetam para aquela. Isto é, quando a nossa vida acabar, seja de quem tem 4 anos, seja de quem tem 81 anos, a vida por vir é uma vida de dimensão eterna, para a salvação ou para a condenação. E é o que ele traz como argumento seguinte. O texto me diz, na segunda epístola de Pedro, no capítulo número 3, verso 8 e 9, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não estão na mesma condição e na mesma dimensão. Por que motivo? Verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco. Por quê? Porque quem está aqui se projeta para lá, e uma vez estando lá salvo, salvo perpetuamente. Uma vez estando lá perdido, perdido perpetuamente. É por isso que o Senhor, em tese, retarda. Porque Ele não está preocupado com dimensão de dias, meses, anos, ainda que no contexto dos milhares. Ele está pensando na dimensão da eternidade. E a palavra usada aqui por 2 vezes no texto é promessa, dizendo: onde está a promessa? E depois aqui, não retarda a sua promessa. Eu falei pela manhã, eu quero trazer essa ideia novamente. O que é uma promessa? Promessa é uma palavra empenhada que é garantidora, que dá garantia de que eu farei aquilo conforme prometi. Quem promete empenha a palavra no compromisso de realizar. Mas eu disse que toda promessa ela tem 2 coisas que são essenciais, pelo menos 2, pode ter mais, mas pelo menos 2. Primeiro, quem promete, ele é avaliado no seu caráter. É simples de entender isso. Eu usei um exemplo aqui. Os políticos que nós temos hoje prometem muitas coisas, mas a gente olha, pode ser que tenha alguém que acredite no Lula e nas promessas do Lula, mas eu acho que a maioria não acredita. Pode ser que tenha alguém que acredita no Temer, nas promessas do Temer, mas eu acho que a maioria não acredita. Pode ser que tenha alguém que acredita nas promessas do Aécio, mas a maioria não acredita. Pode ser que exista alguém que acredite nas promessas do Beto Richa, mas a maioria não acredita. Porque os políticos estão com o caráter, eu estou usando no singular aqui, mas me refiro a todos eles, comprometido.
Porque a promessa leva em conta o caráter de quem prometeu. Quem prometeu tem que ter o caráter de alguém que cumpre promessas. A Bíblia diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas sobretudo a Bíblia diz que o caráter do Senhor é santo, plenamente santo, completamente santo, indubitavelmente santo, verdadeiramente santo. Mas há um segundo valor para a promessa. Quem faz a promessa, eu brinquei, aqui eu disse que eu posso prometer, por exemplo, uma Ferrari para o pastor Josimar, né? E ele gritou lá, amém. E o Josimar olha para mim e falou, não, o caráter do Glaucio é o caráter de um homem de Deus. Ele não mente. Só que tem um outro obstáculo, um detalhe. Ele olha para mim, ele dá uma olhadinha lá no meu carro, ele olha, assim, eu acho que o Glaucio não tem o poder de dar aquilo que prometeu. Então, quem promete, além do caráter, tem que ter o poder, a possibilidade, a condição de realizar aquilo que prometeu. E a Bíblia diz que o Senhor é todo poderoso, poderosamente santo, gloriosamente santo, perfeitamente santo, para realizar tudo o que prometeu. E por que ele não veio ainda? Pastor, do que o senhor está falando mesmo? Eu estou falando de uma atitude para com o Senhor. O texto está dizendo, tem uma atitude coerente para com o Senhor, porque ele prometeu que vai voltar. E se ele prometeu, o caráter dele é santo. E se ele prometeu, ele pode cumprir, porque ele é poderoso para realizar todas as suas promessas. Por que ele não fez ainda? Está aqui no texto. Sabe por que ele não fez? O texto diz, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Arrependimento é uma mensagem crucial do Evangelho. Sabe qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou? Arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Sabe qual foi a tônica da pregação de João Batista, precursor da mensagem de Jesus? Arrependei-vos, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Sabe qual foi a primeira mensagem no ato daquilo que nós chamamos de inauguração da igreja, quando no Pentecoste Pedro se levanta e começa a pregar, capítulo 2, verso 22 do livro de Atos dos Apóstolos, ele diz, varões israelitas, escutai estas palavras a Jesus Nazareno, homem aprovado no meio de vós com sinais, prodígios e maravilhas, este que vos foi entregue pelo determinado conselho de Deus, e vós o matastes pelas mãos dos injustos, mas Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E ele começa a explanar o Evangelho, e ele fala da salvação, morte, sepultamento, ressurreição. Quando ele termina, os ouvintes estão atônitos, e eles clamam em alta voz, dizendo, o que faremos, pois, varões e irmãos? A que Pedro responde, arrependei-vos. Sabe por quê, irmão? Porque arrependimento é essencial para a salvação. Primeiro, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu pelos nossos pecados. Segundo, arrepender-se. Agora, arrependimento, eu usei uma expressão hoje, conversando com um amigo, eu disse que arrependimento é como que um reset, né? Você sabe quando o computador está todo embolado e não tem mais jeito, você tenta aqui, aí começa a dar falha no sistema aqui, você tenta, vai lá, dá um count out te del, mata um processo aqui, mata um processo, mas chega uma hora que não dá mais para matar processo nenhum, você tem que ir lá e desliga tudo, e ele reinicia e começa de novo. Arrependimento é isso. Arrependimento é quando você põe fim em uma prática, muda o seu pensamento em relação a isso e tem um novo começo. Arrependimento não tem a ver com coisas que você não fez. Nós nos arrependemos de coisas que não fizemos, não é? Você se arrepende do curso que você não fez, do trabalho que você não aceitou, da cidade que você não foi morar, do emprego que você deixou para lá. Mas não é disso que a Bíblia está falando para nós nos arrependermos. A Bíblia está dizendo para nós nos arrependermos dos nossos pecados. Para nós olharmos para trás, e olhando para trás,
tomarmos por certo que erramos e pedirmos perdão dos nossos pecados para o Senhor e termos um novo princípio, um novo começo. Jesus chama isso também de um novo nascimento. Pedro está dizendo, tem uma atitude coerente com o Senhor. O Senhor não retardou a promessa, não. O fim está próximo. Não negue este fato. Ele só não voltou ainda, porque Ele está esperando arrependimento. Dando oportunidades para arrependimento. De quem? Dos seus. E dos que ainda não são seus no sentido da salvação. Esperando, possibilitando. É por isso que nós devemos ter uma atitude coerente com o Senhor, uma atitude coerente com os perdidos e uma atitude coerente com a mente. Porque essas coisas estão ligadas de maneira intrínseca, elas não são isoladas, elas são interdependentes. E por fim, amados, o tempo acabou. Uma última coisa que Pedro aconselha, está aqui no capítulo 1, primeira epístola, capítulo 4, a partir do verso 1, especificamente no verso 8. Ele diz, tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Está dizendo, tenham uma atitude coerente com os irmãos. Com os irmãos. Eu vou repetir para ficar bem decorado na sua mente. Uma atitude com a mente, uma atitude com os perdidos, uma atitude com o Senhor e uma atitude com os irmãos. De manhã eu brinquei, pedi para que eles fizessem uma coisa, vou pedir para vocês também. Dê uma olhada assim à sua volta, olhe para o máximo de pessoas que você puder. Só olhe. Não faça nada, só olhe. Olhe, levanta assim, gira a cabeça, olha para lá, olha para o máximo de pessoas que você puder. Está vendo todas essas pessoas aí? Viu todas? O texto está dizendo assim, tende, antes de tudo, ardente amor, uns para com os outros. Todos esses que você olhou, são alvos de um ardente amor. Eu fui mais longe na minha brincadeira. Eu disse assim, e vou repetir. Você olhou para alguém aí e pensou assim, ai, ele não desce na minha goela. Ela não desce na minha goela. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Sabe qual é? Alguém olhou para você e disse, ele não desce na minha goela. Ela não desce na minha goela. Que a grande verdade é essa, irmãos. É por isso que, para a realidade espiritual vitoriosa, o perdão é essencial. Ele diz, amai-vos ardentemente. Amai uns aos outros, tende uns para com os outros, ardente amor, inflamado amor, vivo amor. Por quê? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Vamos ficar de pé, o horário não me permite prosseguir. Eu quero orar com você. Deus falou com você nesta noite. Você se sentiu ministrado pelo Senhor. Então me permita concluir a ministração. Deixa eu contar uma experiência com vocês. Eu e o pastor Josimar temos um amigo em comum, o Sete também, que é o pastor Robson aqui de Maringá. Eu uma vez disse para o Robson, falei, Robson, eu tenho uma dificuldade quando termino o culto de fazer convites, apelos, né? É o linguajar mais comum no nosso meio. Chamadas ao altar, alguns dias. Eu disse, algumas vezes eu acho isso desnecessário. E aí ele disse, não. E aí o pastor Robson me falou uma coisa e me fez pensar. Eu disse, não. A mensagem não termina senão com a ministração da oração. E ele me falou uma coisa que me fez pensar. Ele diz, olha, outros podem orar no teu lugar. Mas foi a você que Deus deu a palavra. Então naquele momento é você quem deve orar por quem a recebeu. Não estou tentando fazer uma profissão forçada aqui, não é isso não.
disse pela manhã, eu não me impressiono com o número de pessoas que vêm à frente. Mas eu creio nisso. Deus não me trouxe aqui, irmãos, de maneira vulgar, porque Deus não faz isso. Deus não me trouxe aqui de maneira despreocupada, porque no coração dos pastores aqui, dos irmãos, nasceu um desejo de abençoar essa igreja. E o Senhor pode fazê-lo de várias maneiras. Optou o Senhor nesta noite por fazer através de mim. E eu quero fazê-lo agora de maneira completa e plena, orando por você sobre isso que foi pregado. Deus falou com você, então sai do teu lugar, vem aqui junto comigo, vamos clamar ao Senhor, buscarmos a presença de Deus. Sai rapidinho para nós podermos encerrar o culto sem demora. Vem agora, por gentileza, venha. Aleluia, aleluia. Arme a sua mente, compadeça-se, tenha compaixão e misericórdia do perdido. Ame, creia, confie, dependa da promessa do Senhor. E sobretudo, ame, perdoe, viva unido, próximo do seu irmão. Alguém quer aceitar a Jesus como seu Salvador nessa noite? É uma pergunta. Talvez você não tenha entendido, eu vou te explicar. Esse grupo de pessoas que se reúne aqui, não se reúne por causa do pastor Josimar ou por causa de qualquer outra pessoa. Nós nos reunimos aqui porque temos em comum a nossa salvação proporcionada pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entregou a sua vida na cruz do Calvário, derramou o sangue puro, morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, para que todos aqueles que nele creiam, depositem confiança neste sacrifício, recebam vida eterna, filiação divina e direito à entrada no céu. Há alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Talvez você precise de ajuda, é por isso que eu estou te convidando, porque nós queremos te ajudar. Todos nós precisamos de ajuda em algum momento. Nós queremos te ajudar. Alguém aqui que veio talvez com um familiar, um amigo, um convidado, e você quer fazer parte da família de Deus, levanta a mão alta assim, eu quero saber. Há entre nós alguém que se afastou, que um dia pertenceu a uma igreja, a uma comunidade, a um grupo, e foi se afastando, e hoje calhou que você veio aqui. Na verdade foi o Espírito Santo que te trouxe, e Ele quer de novo te receber nos braços, afagando-te com amor, com apreço. Onde está alguém assim? Você quer vir? Se já estiver aqui na frente, eu quero que você se identifique, nós queremos ajudar você. Há entre nós? Muito bem, eu vou orar. Se porventura houver alguém, o culto acaba, mas o Senhor continua com a obra de restauração e salvação. O pastor Josimar, demais pastores e irmãos estão aqui, procure-os. Vamos orar. Igreja, por gentileza, os que vieram à frente, coloca a mão assim no coração, é um gesto apenas. A igreja que ficou em seus lugares, estenda as mãos aqui, vocês vão me ajudar a abençoar esses queridos. Vamos orar. Pai Celestial, nesta noite de domingo, ao terminarmos, Senhor, este culto, em particular a preleção, a pregação da palavra, eu oro a Ti novamente, como alguém que depende completamente do Senhor. Tu sabes que eu sou um pecador arrependido, mas ainda assim, Senhor, eu sinto necessidade mais uma vez, junto com os meus irmãos, buscar a Tua face para confessar pecados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas, os nossos erros, a nossa acomodação, os nossos desvios, os nossos pensamentos tortos. Senhor, cobre-nos com Teu sangue, lava-nos, auxilia-nos, Senhor, faz morada em nós com Teu Espírito Santo, e que a nossa vida de experiência cristã, no meio da nossa comunidade, entre os nossos irmãos, seja renovada. Que o Teu valor em nós, Senhor, apareça.
Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos com as bênçãos advindas da tua parte, Senhor. Coloca sobre eles as tuas mãos poderosas e faz conforme a tua vontade. Pai, eu também quero abençoar este ministério, abençoar esta igreja, aos irmãos que aqui estão. Que o Senhor faça desta igreja uma testemunha viva do teu evangelho e do teu grande amor. E que eles sejam, Senhor, canais, especificamente como igreja, um canal de bênção para a salvação da cidade de Maringá. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém, amém. Uma salva de palmas bem forte para Jesus. Diga uma palavra de adoração a Ele. Glorificado é o Senhor, exaltado é o teu nome, ó Deus bendito. Viva entre nós, Pai. Nós clamamos a tua presença. Amém, amém. Nós queremos encerrar essa reunião aqui. Mais uma vez, obrigado, pastor Glaucio, sua esposa, sua menina. Obrigado por ter estado conosco. E agora a gente volta para casa. Continuamos nosso culto daqui para frente. Que o culto continue sendo agradável ao Senhor. Que seja assim. Que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que consolação, poder e convencimento do Espírito Santo seja renovado sobre a sua vida, sobre aqueles a quem você ama, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Não saia correndo por nenhuma dessas portas. Despeça-se aí das pessoas. Dê um bom abraço. Abençoe. E vá para casa.